Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Cristo esteja com vocês no dia de hoje. Aleluia. Estamos já no propósito da campanha, do propósito do Salmo 140, que nós falamos ontem. Louvado seja Deus. Então vamos decorrer aí por 7 dias, amém, meus irmãos? E daí alguém pergunta assim, irmã, por que tem que ser de 7 dias? Irmãos, Deus se agrada desse propósito que a gente faz de 7 dias, porque Ele criou o mundo em 7 dias, né? E o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Então você trabalha no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, conclui a obra e Deus te entrega a vitória. Amém? E nós vemos também, irmãos, ali né, na passagem de Naamã, quando o profeta Eliseu dá uma ordem para Naamã e Naamã vai até o rio, né? Até o rio Jordão para ser curado da lepra. Então, diz a palavra de Deus que Naamã, ele desceu a primeira vez, não aconteceu nada, desceu a segunda, não aconteceu nada, ele continuava leproso. E sucessivamente, quando ele mergulhou pela 7ª vez, quando ele surgiu das águas, ele estava limpo e purificado, meus irmãos, amém? Eu estou tirando a dúvida aí de alguém, né, que pode estar com alguma dúvida e perguntar, não tem muito conhecimento, e pergunta, mas por que 7 dias? Por que tem que ser de 7 dias, né? Por causa disso, irmãos, porque o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, né? Ele fez o mundo em 7 dias, né? Então, cada dia ele fazia uma parte. Amém, meus irmãos? É por isso que a gente denomina um propósito de 7 dias, uma campanha de 7 dias. Isso é de Deus, tá? Amém? Então, meus irmãos, hoje Deus falava comigo pra gente falarmos. Deus falava hoje pela manhã para nós falarmos sobre o medo. O medo. Desculpa, irmãos, mas aqui tá quente, viu? Aqui tá muito quente. Então, o medo, ele nos paralisa. O medo, ele paralisa a pessoa. Presta atenção, escuta o vídeo até o final, tá bom? Porque o que nós vamos trazer aqui é algo de Deus para mim e para você. Porque quando eu prego a palavra, quando eu transmito o que Deus me dá, eu também recebo, eu também sou abençoada, amém? Eu também aprendo, amém, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela tanto corta do lado direito como ela corta do lado esquerdo. Então, você recebe, eu também recebo, tá? Seja de que forma for, a palavra também fala comigo. Então, meus irmãos, nós vamos ler aqui no Salmo, aleluia, louvado seja Deus, no Salmo 54, que diz assim, Salmo 54, versículo 3, tá? Versículo 3, presta atenção. Porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aquele que sustém. O Senhor, aleluia, está com aquele que sustém a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando e destruir por sua verdade. Salmo 56, aqui é 54, Salmo 56, irmãos. Salmo 56. É só para você entender o que Deus quer falar nesta manhã. Salmo 56 também. Aleluia. Em Deus louvarei. Salmo 56, versículo 10. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. 2 vezes. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que possa me fazer o homem. O salmista, ele diz aqui, em Deus eu louvarei a sua palavra. Ou seja, eu confiarei na sua palavra. Eu receberei a palavra dele para mim. Aleluia.
e não temerei o que me possa fazer o homem, porque eu confio no Senhor Deus. Amém? Aleluia. Então aqui o salmista ele estava clamando misericórdia, porque ele dizia aqui no Salmo 54, aleluia, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Pessoas estranhas se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Então, o que o salmista estava dizendo aqui é que ele tinha inimigos ocultos, inimigos que ele nem sabia que existia, mas ele sabia, ele sentia que tinha alguma coisa no ar, que tinha alguém querendo fazer o mal para ele. E não é o que a gente sente, irmãos? A gente sente. Quem ora a Deus, quem busca a Deus, irmãos, quem lê a palavra, Deus ele toca. Filho, cuidado, assim. Deus ele toca, irmãos. Ele toca na gente. Cuidado, não confia nessa pessoa. Não confia em fulano. Cuidado. Deus ele toca aqui dentro, ó, aqui dentro. Ele toca. Né? E você sente aquilo uma vez, daí passa alguns dias, você vê a pessoa novamente, aí Deus toca novamente. Cuidado. Então, meus irmãos, aqui, estranhos se levantam contra mim. Então, isso quer dizer o quê? Que tem inimigos ocultos. Porque o inimigo que está na sua frente, que você sabe que não gosta de você tá vendo ele, né? Então, você tá precavido, você tá precavida ali, né? Mas e aqueles que você não sabe? E aqueles que eu não sei? Que só os olhos dele, que só ele sabe, que só ele vê. Porque ele vê, Deus vê coisas que eu não vejo. Deus vê coisas que você não vê. Deus vê, é como diz eu li uma mensagem esses dias que falava assim, eu li uma mensagem que falava assim, a justiça do homem é cega. Olha isso. A mensagem estava escrita assim: a justiça do homem é cega, mas a justiça de Deus enxerga até no escuro. E uma pessoa postou uma mensagem lá e eu falei, realmente é verdade, é verdade. O nosso Deus, irmão, ele tem visão de águia. E é essa visão de águia que ele quer dar para nós. Só para mim, só para o pastor, não, ele quer dar para todos. Ele quer dar para você, minha querida. Ele quer dar para você, meu querido. Ah, irmã, mas eu não tenho força, eu tô fraco na fé, eu tô abatido, eu tô assim, eu não tenho força para nada, eu tô só o pó. Pois é com você mesmo, só o pó, que Deus quer falar. É com você mesmo que está se sentindo lá embaixo, é que Deus quer te levantar. Deus está te instruindo e te levantando, minha linda. Não é? Você não pode se entregar. A Bíblia diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, Paulo ele disse, ele falando para Deus, Paulo falou para Deus, Deus, eu tô fraco. Deus, eu tô sobrecarregado de luta. Eu não tenho força, Deus. Eu não suporto mais isso, é tanta coisa, Deus. Daí o Espírito de Deus veio e falou com Paulo, Paulo, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o que acontece, meus irmãos, com as pessoas que começam a entrar numa luta espiritual, não tem mais força para orar, não consegue levantar na madrugada, não tem mais força para louvar, não tem mais força, vai perdendo. Daí o que a pessoa faz? Ao invés da pessoa receber essa palavra de Deus para ela e buscar força em Deus, ela se afasta, ela acha que ela não vai conseguir, ela acha que ela é um zero à esquerda, que todo mundo pode e ela não pode, todo mundo é abençoado, mas ela não é abençoada. Irmãos, esse é um erro muito grande que as pessoas cometem, porque o sol e a chuva vêm para todos. Deus, Jesus Cristo, é para todos. Jesus Cristo não é só para mim. Não é só para aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Muito pelo contrário. Jesus, ele deixa as 99 lá no aprisco e vai em busca daquela que se desgarrou.
daquela que se sentiu fraca, se sentiu desprezada, se sentiu sem forças para continuar na caminhada e se afastou. E eu costumo dizer, irmãos, que a pessoa, ela não está desviada. É, o termo desviado, desviada, não é para a pessoa, não. Quando se diz desviado, desviada, é como o diabo. O diabo é que está desviado, ele desviou de vez. O diabo, ele não tem mais chance com Deus. Ele não tem mais, ele perdeu, ele desviou da verdade. Agora, a pessoa que se sente fraco e se afastou de Jesus, parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de confiar, se abateu, enfim, se envolveu com muitas coisas do mundo. Essa pessoa, ela não está desviada. Ela está afastada. Ela se distanciou. Compreende, meus irmãos? Então, as pessoas usam muito esse termo. Fulano está desviado, fulano está desviado, não vem mais na igreja, está desviado. Nem sempre. Nem sempre. Porque, pensa, nós tivemos aí 2 anos aí com as igrejas fechadas. Aqui onde eu moro mesmo. Ficou muito tempo as igrejas fechadas. Então, as igrejas fechou. Por tudo isso que aconteceu aí. As pessoas ficaram em casa. Não é que as pessoas estavam desviadas. Não. Como é que ia na igreja? Estava fechado. Mas aqueles que são de Deus, eles perseveraram em orar em casa. Eles perseveraram em buscar em casa. Eles perseveraram em ler a Bíblia em casa. Porque, meus irmãos, a igreja não é 4 paredes. Não é aquela reunião que a gente vê todos os dias na igreja. Tudo bem, ali é um lugar de adoração, de culto, de louvor a Deus. Todo mundo junto, em comunhão. Estar ali em comunhão, em união com a igreja. É maravilhoso isso. Mas a igreja é eu e você. Você não sabe em que momento em que Deus vai vir te arrebatar. Então é por isso que muitas vezes eu falo, irmãos, nós não podemos deixar de adorar a Deus durante o dia, esperar só para ir na igreja. Não faça isso, porque você é a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo adora Ele em qualquer lugar, aonde você estiver. Entende, meus irmãos? Porque quem faz a obra aqui dentro é Deus, é o Espírito Santo. Não é porque você está dentro de uma igreja que você vai receber o Espírito Santo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não recebeu nada até agora. Compreende? Porque está focado em pastor, está focado nisso, focado naquilo. A gente tem que focar, irmãos, na palavra. A palavra de Deus, ela não está presa. A palavra de Deus, ela está em nossas mãos, né? É como eu digo, a Bíblia fechada, ela é um livro. Ela é um livro. Mas quando ela se abre, é a boca de Deus falando conosco, como Ele está falando aqui conosco nesta manhã. No Salmo 56, eu em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, o Senhor falava comigo hoje sobre o medo. E o Senhor falava dentro da minha alma, minha serva, quantas pessoas com síndrome do pânico tem medo de ficar dentro de casa sozinho, tem medo de viajar sozinho, tem medo de avião, tem medo de trem, tem medo de metrô, tem medo da escuridão, tem medo de morrer. Tantos medos que a pessoa tem. Seja sincero, qual é o medo que você tem? O que te traz medo? Né? Porque eu particularmente, irmãos, eu falo, antigamente eu era uma pessoa muito medrosa. Eu era medrosa, eu tinha receio de tudo, eu tinha medo, assim, de muitas coisas. Mas Deus me libertou. Deus me libertou do medo. Porque aqui está falando, aliás, em várias partes da Bíblia fala sobre o medo. Então, se você tem um medo excessivo, um medo extremo, sabe, de ficar sozinha à noite, de ficar no escuro, é porque você ainda não está liberto, você ainda não está liberta, porque o Senhor Jesus, Ele te liberta do medo. Quantas passagens nós vemos na Bíblia, irmão, Jesus dizendo assim, não temas, não temas, eu estou contigo.
Então, eu e você, irmão, nós precisamos tomar posse disso. O Senhor fala aqui, olha, inúmeras vezes na Bíblia: não temas, não tenha medo, porque eu estou convosco. Jesus, ele disse: eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, meu querido, minha querida, se você já se entregou para Cristo e ainda está com algum medo de alguma coisa, um receio de alguma coisa, então você precisa buscar mais da palavra, buscar mais do Espírito, para que Deus venha mover dentro de você esse medo, né? Tem pessoas que têm medo da morte, têm medo de morrer, tem medo, tem pavor da morte. Então, inclusive, fala aqui, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. É sobre o medo, sobre o pavor. Aqui no Salmo 54 e 56 fala sobre o pavor, o medo, o tremor, sabe? Medo de morte, medo de ameaças. Aqui diz muito claro, irmãos, olha, 56:11. Em Deus tenho posto a minha confiança, portanto não temerei o que me possa fazer o homem. Daí você fala assim: ô irmã, mas tudo bem, eu até recebo essa palavra, mas será que Deus vai me guardar, irmã? Será que Deus vai me guardar? Porque eu tô fraca, né? Eu não tô indo na igreja, eu tô fraca, né? Eu não tenho força para orar, irmã. Será que Deus vai me guardar? Vai, Ele vai te guardar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está limitado à tua fraqueza. Deus, Ele não se limita a nós. Entende? Em diversas situações e circunstâncias, Deus não se limita a nós. Então, você se sente abatido, fraco, desanimado. Ai, mas será que se eu orar, Deus vai me ouvir? Vai, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Porque a tua fraqueza para Deus, ou seja, Deus, Ele é maior do que a tua fraqueza. Entende? Então, se você orar com arrependimento no teu coração e falar: Deus, está acontecendo isso, isso, isso comigo. Porque a oração é você conversar com Deus. Senhor, está acontecendo isso, hoje eu estou triste, aconteceu isso, fulano me ofendeu, cicrano me bateu a porta na cara. Senhor, aconteceu isso, isso, isso. Irmãos, Jesus, Ele é nosso amigo. Jesus, Ele é o nosso amigo. O nosso mais íntimo amigo. Você pode contar tudo para Ele. Irmão, mas como é que eu vou contar para Jesus? Ele já sabe de tudo o que aconteceu. Ele não sabe? Ele não vê? Ele não sabe tudo o que aconteceu? Ele sabe. Meu amor, Deus, Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir a sua versão. Sabe por quê? Porque foi você quem sentiu a dor. Porque foi você que foi humilhada. Foi você que foi humilhado. Então ele quer que você conte para ele o que aconteceu, aonde te feriram, aonde te machucaram. Irmão, falar com Deus é muito mais simples do que muitas pessoas imaginam. Falar com Deus, você pode, não tem dia certo, não tem posição certa. Você não precisa propriamente estar dentro de uma igreja, você não precisa estar propriamente de joelho, você pode falar com Deus até deitado. Você pode falar com Deus em qualquer circunstância, irmãos. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso quer dizer o quê? Que Ele está em todo lugar. Ele está aí com você e está aqui comigo. Compreende? Então, muitas pessoas dificultam a passagem. A própria pessoa dificulta a passagem até a Deus. Nós não precisamos de intermediário mais, irmãos, de humanos intermediários. Porque nós temos Cristo como nosso intermediário. Quando você ora, quando você fala com Deus com sinceridade do teu coração, Jesus, Ele está ouvindo a sua voz. Jesus, Ele está ouvindo as suas palavras. E Ele vai levar ao Pai e pedir ao Pai por você, interceder por você. Ele é o nosso intermediário. E tudo que nós pedimos é no nome do Senhor Jesus. Tudo. Amém? Quando vamos orar. Então, irmãos, aqui está dizendo
Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Você está com medo do quê, minha amada? Você está com medo do quê, meu amado? De alguém tirar a sua vida? De alguém bater a sua porta, ameaçou a tua família, ameaçou a tua casa, está tentando fazer o mal contra você? Deus manda te dizer por esta palavra que está aqui na minha e na tua também está escrito a mesma coisa. Em Deus tenho posto a minha confiança, portanto eu não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei. Não importa o levante, não importa a ameaça, não importa. Não tenhas medo. E Deus me... ontem eu li um comentário de uma irmã aí, ela desesperada, ela pedindo, ela disse aliás, eu li agora de manhã, a umas 5 e pouco da manhã, eu estava lendo alguns comentários, e o comentário dela, ela está desesperada, sendo ameaçada. Irmãos, Deus, ele é presente. Você precisa confiar em Deus. Você precisa colocar sua vida para Deus e seguir o que Ele te pede para fazer, que não é nada absurdo. O que Deus pede para nós fazermos, irmãos, não é nada absurdo que você não possa fazer. Não. O que Ele pede é coisa simples para nós fazer. São passos, sabe? São passos, são degraus que nós temos que ir subindo aos poucos, até alcançar a nossa vida espiritual, aleluia, da forma que o Senhor quer. Deus, irmãos, ele entende nós. O Senhor, ele nos entende. Ele entende você. Ele entende o que você está sentindo. Às vezes você fala assim, meu Deus, mas ninguém me entende, ninguém me escuta, ninguém me dá atenção. Meu Deus, mas parece que nessa terra não tem ninguém que pode... Não tem, irmão. Sabe por quê? Porque os seres humanos, eles são limitados. Eles vão até o médico, a pessoa, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, a pessoa vai até um nível. Chegando dali para lá, ele não vai mais para lugar nenhum, porque o ser humano é limitado. E as pessoas, talvez elas não tenham aquele entendimento para te entender, compreende? Mas Deus, ele nos entende perfeitamente. Quando você fala com Deus, quando você conta para Deus o que está acontecendo, o problema, assim, 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 Ele está te ouvindo, Ele está te assistindo, irmãos. Deus, Ele é real. Ele é uma pessoa num corpo espiritual. Mas Ele é real. Ele é presente. Aleluia. Então, você precisa deixar esse negócio assim de dizer assim, Deus só vai usar a irmã fulana, Deus só vai usar o irmão fulano. Eu não tenho nada de Deus, não sou um fraco, sou uma fraca, eu não tenho compromisso, me sinto... Irmãos, Deus, Jesus Cristo, não veio para os sãos. Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para curar os doentes, para salvar os doentes, tanto fisicamente como espiritualmente. É o que Deus fala contigo nesta manhã. Você às vezes se abate e fala, é bobagem ficar ouvindo pregação, ficar ouvindo palavra, não acontece nada na minha vida, eu não tenho força, eu estou do mesmo jeito. Irmãos, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo dentro de nós, começa de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora. Você pensa que você assistindo os vídeos, seja os meus, seja de outro pastor, seja de outra missionária, seja de um outro pregador, você pensa que aquilo não está fazendo nada com você. Você acha que aquilo é inútil, né? Ouviu, não aconteceu nada. E daí você fala assim, não vou ficar mais ouvindo não aconteceu nada. Aí é que está o erro, aí é que você se engana, porque ao você ouvir a palavra de Deus, não importa quem está pregando, a Bíblia diz assim, que a fé, ela vem ao ouvir o quê? Ouvir um rádio, ouvir palavrões? Não, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você ouve a palavra de Deus,
não importa quem está pregando, você está ouvindo a palavra de Deus. Então a tua fé está sendo acrescentada dentro de você, internamente. Deus, meus irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus não está preocupado com o exterior da pessoa, Deus está preocupado com o interior, internamente, o teu coração. Ele quer sarar o teu coração, ele quer limpar a tua mente, ele quer fazer algo dentro de você. Ele não está preocupado com o teu exterior, ele quer trabalhar no vaso de dentro para fora. E ele só consegue trabalhar no vaso, de dentro para fora, quando o vaso é humilde, senta e escuta a palavra de Deus. Amém? Porque a cada vez que a gente ouve, que a gente dá atenção à palavra de Deus, o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós. Ele trabalha. Na minha, na tua, na vida daquela pessoa que às vezes ouviu o vídeo só uma vez, só 2 vezes, mas aquela palavra que ele ouviu entrou dentro do coração dele. Então vai haver uma situação em que ele vai se lembrar de que ele ouviu a palavra de Deus. Compreende, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que a palavra é uma semente e o coração do ser humano é a terra. A palavra, ela é lançada naquela terra. Então, uma hora ou outra, aquela semente vai trabalhar lá dentro do coração daquela pessoa. É tremendo a palavra de Deus, irmãos. Então, aqui está escrito: em Deus pus a minha confiança, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. O que você está enfrentando hoje? Quais são as guerras que você está se enfrentando hoje? Porque aqui diz no 54, porque estranhos se levantaram contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles, louvado seja Deus, que sustém a minha alma. Então, além de você receber a bênção para você, Deus ainda vai trabalhar na vida daqueles que estão perto de você, por causa da tua obediência à palavra de Deus. Deus vai trabalhar na vida daquele rapaz, daquela moça, né, que está com a vida toda desordenada, daquele filho. Por causa de quê? Porque a mãe e o pai está ali aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. E o Espírito de Deus trabalha dentro de você e ao mesmo tempo está trabalhando na vida do teu filho. Mãe, não se desespere. Não perca a esperança, mãe. Porque Deus vai libertar o teu filho pela tua obediência à palavra dele. A irmã sabia disso? O irmão sabia disso, irmão? Que quando o irmão examina a palavra, que o irmão dá crédito e recebe a palavra para você, você sabia que neste momento Deus está também trabalhando na vida do teu filho e libertando o teu filho, a tua filha, o teu parente, o teu esposo, o teu irmão, a tua irmã, a tua prima, aquela pessoa que você tanto ora por ele, por ela? Você sabia que pela tua obediência à palavra, de calabadarassuri, micandarabadarassuri, aleluia, eu sinto a presença de Deus, irmãos, aleluia, porque o Senhor está falando conosco nesta manhã. Do que temerei? Aleluia. Não temerei o que me possa fazer o homem. Minha querida irmã, não importa qual é o teu grau de espiritualidade, não importa, Deus não está olhando para isso. Deus, nesta manhã, Ele diz que está olhando para o teu coração. Ele diz, irmão, que Ele está olhando para o teu coração. Moço, você que ainda não se entregou para Cristo, Ele está agora olhando para o teu coração. Ele sabe de tudo o que aconteceu. E Ele está falando com você, para você não temer o homem, para você não temer a mulher, mas que você possa temer a Deus, confiar em Deus, porque Ele é o teu ajudador, Ele é a tua força, Ele é o teu livramento. A palavra de Deus diz lá no Salmo 91, aleluia, ainda que eu andasse por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum,
Porque tu, Senhor, está comigo. Ainda que um exército me cercasse, Salmo 46:10. Ainda que um exército me cercasse, eu não temerei, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Mas, irmã, mas será que ele vai me ouvir, irmã? Faz muito tempo que eu não vou na igreja, faz muito tempo que eu não leio a Bíblia, Ele vai te ouvir, ele vai te guardar. Repito, Deus não está limitado às tuas fraquezas. Deus, ele não se limita aos nossos erros. Porque a palavra de Deus, ela é poder e Deus é ilimitado. Se você aceita a palavra de Deus nesta manhã, pode ter certeza que Deus, ele está agora livrando e guardando você e a sua família por causa da tua obediência à palavra. Pode se levantar, 1000 cairão ao teu lado direito, 10.000 à esquerda, mas tu não será atingido. Por quê? Porque você confiou num Deus vivo. Porque Jesus, ele está vivo. Ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele está vivo para todo o sempre. Então, meu querido, minha querida irmã, toma posse da herança. Você é filho, você é filha. Só que por causa das suas fraquezas, por causa da sua ignorância, da nossa ignorância, nós achamos que Deus não nos ouve. Mas isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem, na fraqueza da mulher. Portanto, minha querida, toma posse da vitória. Você não está só. Você não está só. Irmão, rapaz, moço, moça, você que está me ouvindo, é você mesmo. Olha para mim. Deus, ele está falando contigo nesta manhã. Não é a irmã Carmelita que está falando. É ele que está falando. O Senhor falou hoje pela manhã. O Senhor falava assim, filha, quantas pessoas com tanto medo. Diga para essas pessoas, filha, aleluia, que eu as liberto do medo. Qual é o medo que está te aprisionando? Qual é o medo que está te fazendo cativo? Qual é o medo que você tem? Seja humilde. Escreva aí nos comentários. Irmã, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Ou seja, você pode escrever, Senhor, me liberta do medo tal. Né? Senhor, me liberta do medo de morrer. Me liberta do medo de acidente. Me liberta do medo tal. Porque são vários medos. Irmão, quantas pessoas com síndrome do pânico? Porque é muito medo, é muito medo, é muito medo, medo disso, medo daquilo. Medo. Então a pessoa está com síndrome do pânico, não sai na rua. Sabe? Então, meus irmãos, Deus, ele veio para libertar o ser humano. Ele é médico dos médicos. Ele é médico dos médicos. Se você crê, ele te cura hoje. Ele te cura agora, por meio da palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Então, o Senhor Jesus, ele não veio para condenar o homem. Quando Jesus, irmãos, pela palavra, usa a minha vida, usa a vida do pastor, usa a vida da missionária, usa a vida do pregador para exortar, para levar uma palavra de exortação e de repreensão, é porque Deus nos ama. E Deus sabe que nós estamos trilhando um caminho sem volta. Então, o que ele faz como um bom pastor? Ele vai lá, usa o cajado para puxar a ovelha de volta para o caminho, para o aprisco. Não é assim que o pastor da terra faz? É assim é Deus. Deus, ele nos repreende, meus irmãos. Deus nos ensina, nos instrui. É porque ele nos ama. Não é porque ele quer ver o nosso mal. Porque o pai que ama o seu filho, jamais ele vai querer ver seu filho, sabe, querer o mal para o seu filho. A mãe não vai querer o mal para o seu filho. Ela nunca vai desejar o mal. Então, irmãos, quando vem a repreensão, é para ele, é porque ele nos ama.
É porque ele quer, ele tem amor à nossa alma. E ele não quer que a nossa alma se perca. É por isso que ele nos repreende, nos exorta. E eu, particularmente, irmãos, eu amo ser exortada por Deus. Quando vou para a igreja ouvir a palavra, eu gosto muito de palavras de exortação, porque eu sei, eu já entendi isso, que aquela palavra ela vai me trazer vida, ela vai me trazer livramentos. Então a gente começa a prestar atenção, não, o que Deus está usando aquele irmão para pregar é verdade, eu tenho que vigiar mesmo, né? Então você recebe, irmãos, a exortação é uma coisa muito maravilhosa, irmãos. É porque é um sinal de que Deus, ele nos ama. Ele não quer ver o nosso mal. E muitas pessoas levam para o outro lado, né? As pessoas levam para o outro lado, porque isso. Não, irmãos, a exortação de Deus é vida. A exortação de Deus é salvação, é libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes você escuta uma palavra tão dura na igreja que você fala assim, meu Deus, mas nossa, que palavra dura. Mas aquilo vai causar libertação na vida das pessoas. Aquela palavra, porque é a palavra de Deus pregada. Não importa quem está sendo usado, mas é a palavra de Deus pregada. Então, as pessoas que estão ali ouvindo, a palavra vai de encontro, a palavra mexe aqui dentro. Então, vai libertar aquela pessoa daquele mal, daquele vício, das drogas, da prostituição. Então, a palavra vai fazendo uma limpeza dentro da pessoa. A palavra, irmãos, ela tem muito poder. E nós temos que estar sentados aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Deixa tudo, deixa as coisas para depois. Faz os afazeres depois. Primeiro é a palavra. Primeiro é a palavra. Escute a palavra pela manhã, de preferência, assim que acordar, já escute uma pregação, já escute uma palavra, porque aquilo vai te alimentar durante todo o dia. E a palavra, ela vai te livrar de muitas coisas que poderiam vir sobre você. É a palavra, meus irmãos. O cristão tem uma bússola, e essa bússola é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, Deus nesta manhã fala sobre o medo. Darabassuri mikandaramanai. Aleluia. Deus, ele vai libertar muitas pessoas aqui de medo. Você crê nisso? Porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Aleluia. Em Deus louvarei a sua palavra. Salmo 56, 10 e 11. Em Deus louvarei a sua palavra. Ou seja, você vai dizer, olha, bem que Deus falou pela palavra. Bem que o Senhor falou pela palavra. É exatamente isso. Irmãos, Deus, ele não trabalha em desordem, ele trabalha na ordem. O Espírito de Deus, ele é perfeito. A palavra de Deus vai se encaixar naquele momento em que ele sabe que você futuramente vai passar. E naquele momento você vai se lembrar da palavra que ele falou. Porque a palavra lançada, ela sempre vai cair no terreno certo. A semente vai cair no lugar certo. Não vai cair no lugar errado, vai cair no lugar certo. Pode até demorar, mas vai frutificar. Amém? Então, aleluia, recebe essa palavra. Deus te liberta hoje do medo. Deus te liberta desse temor, desse pavor, dessa agonia, medo disso, medo daquilo outro. É tantos medos, irmãos, que as pessoas enfrentam hoje em dia. Louvado seja Deus. E Deus, ele quer libertar. Deus, ele quer libertar. Não, ele quer libertar todos que crê na palavra. Ele liberta todos. Amém? Porque Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Ele é para todos. Amém? O sol e a chuva vêm para todos. As enfermidades vêm para todos também, né? Problemas todo mundo tem. Mas a diferença é que aquele que confia em Deus, ele tem refúgio na hora da adversidade. Ele tem aonde se refugiar. Na palavra de Deus, na oração, no jejum, no louvor.
Compreende, meus irmãos? Então, fique com essa palavra. Eu li o Salmo 54, versículo, aleluia, 3 e 4, e li em Salmo 56, versículo 10 e 11. Amém? Esta palavra é para você hoje, para o dia de hoje. Se alimente desta palavra, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Te guardar, te livrar dos inimigos que, quem sabe, você nem conhece, você nem sabe. Então, meus amores, recebe a palavra de Deus para o seu coração, recebe porque está vindo do alto, amém? Em nome do Senhor Jesus, porque eu já recebi a minha parte hoje pela palavra de Deus. Amém, meus amores? Deus abençoe vocês. Continuamos aí no propósito do Salmo 140. Vamos até sexta-feira, durante essa semana, o Salmo 140. E durante essa campanha de oração, deste propósito de oração, Deus vai libertar você, seja qual for o medo que você tiver. Deus vai te libertar, porque Ele quer te libertar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, recebe, toma posse, um abraço de Cristo para vocês e um abraço meu também, da irmã Carmelita, para vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus, graça e paz.